A nossa saudação a todos os nossos irmãos de Ideal Espírita, aos irmãos que nos acompanham, nos dão o privilégio de acompanhar as reflexões que a Sociedade Espírita Jesus proporciona como recurso para que possamos todos nós enfrentar as adversidades do dia a dia, em virtude das dificuldades que a humanidade está passando. Nós, antes de mais nada, gostaríamos de pedir a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, o amparo, a proteção, para que possamos desenvolver a reflexão de hoje sobre a assistência dos benfeitores e que possamos todos nós tirar o máximo proveito dos ensinamentos que o Mestre nos proporciona. Que assim seja. Então, meus irmãos, é uma alegria muito grande poder estar nos conectando com os nossos irmãos, como dissemos, e o tema que nos foi proposto para a nossa reflexão é o perdão das ofensas. A referência para o trabalho são os itens 14 e 15 do capítulo 10º de O Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras básicas, como todos nós sabemos, da nossa doutrina espírita. Então, meus irmãos, em função de tudo que estamos passando e do que temos ainda que enfrentar, é importante buscar passar por tudo isso de uma forma mais leve. E nada melhor para trazer mais leveza à nossa caminhada do que praticarmos o perdão das ofensas. Mágoas, revoltas, ressentimento, desejo de vingança e uma série de outros sentimentos que normalmente nos acompanham ao longo da nossa jornada, principalmente para a nossa condição de seres ainda pouco desenvolvidos, seres imperfeitos, né? Então nada esses sentimentos eles nos prejudicam. Eles são pesos, estamos falando de leveza, né? São pesos que atrapalham a nossa jornada. São sentimentos, são situações que dificultam, que realmente nos causam desconforto e nos prejudicam muito. Então, nada melhor do que buscarmos nos desfazer dessas situações, desses sentimentos. Kardec, ao compelir o Evangelho segundo o Espiritismo, nos deixa a seguinte mensagem. Livro contendo a explicação das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas situações da vida. Kardec nos diz também que fé inabalável é aquela que pode encarar a razão. Unindo essas duas afirmações de Kardec, percebemos que ele nos deixou no Evangelho segundo o Espiritismo a visão dos ensinamentos de Jesus e quanto eles têm aplicabilidade se pensarmos à luz da doutrina espírita. Quantas vezes perdoarei meu irmão? Pedro perguntou a Jesus. Esta pergunta é bastante interessante. Pedro pede um conselho a Jesus de como agir no futuro, quando alguém lhe ferir, magoar, ofender, enfim, situações adversas surgirem com os nossos semelhantes que possam nos causar aqueles sentimentos que citamos lá no início. Então, essa reflexão é muito importante para todos nós. Primeiro, porque Pedro já identifica nos seus companheiros de jornada irmãos. Pedro já tinha esse entendimento, ele já tinha essa condição de saber que não estamos na caminhada por acaso, somos responsáveis, digamos assim, uns pelos outros, com o objetivo de nos auxiliarmos mutuamente. Será que nós nos olhamos como irmãos? E essa é uma reflexão, é um questionamento que a gente, ao nos fazermos, nos chama a atenção a nos levar a um modo de, sei lá, refletirmos um pouco sobre isso. Será que verdadeiramente nos olhamos como irmãos? Principalmente aquele que nos ofende? Aquele que nos atira pedras? Pedro já tinha essa visão.
nós muitas vezes ainda não conseguimos encarar aquele que nos fere como um irmão. Essa é uma realidade muito, muito viva no nosso dia a dia. Nós temos dificuldades de ver aqueles que estão conosco na caminhada, principalmente os que nos causam dificuldade, como irmãos. E isso já dificulta as coisas, porque retiramos dele o sentimento fraternal, com que devemos olhar uns para os outros. Então, se nós não colocarmos um sentimento fraternal nas nossas relações com os nossos semelhantes, a possibilidade do perdão fica extremamente dificultada, porque normalmente nós vemos inimigos naqueles que verdadeiramente são irmãos de caminhada, irmãos que servem para, que deveriam servir para nos sustentarmos uns aos outros. Mas, naturalmente, essa é a consequência da nossa visão ainda acanhada, em função da nossa falta de elevação moral e espiritual, né? Mas que, com certeza, com o tempo, nós um dia chegaremos lá. E o objetivo nosso na caminhada é exatamente esse, é buscar nos melhorar, buscar desenvolver virtudes para que possamos cumprir os objetivos da reencarnação, que é sairmos da existência melhores do que quando nela adentramos. Então, vamos observar a resposta de Jesus? Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, foi o que respondeu o mestre. Então, Jesus respondeu a Pedro, a quem ele já sabia que tinha condições de olhar a todos como irmãos, e que já havia sido tocado pelo exemplo constante de Jesus. E deu a ele a resposta de que quando pensamos está no limite do que podemos perdoar, no caso, Pedro lhe perguntou 7 vezes, Jesus nos ensina que este limite se alarga, se expande, quando somos tocados pela compreensão. Então, nós temos uma tendência a termos pouca paciência. E a gente vai ver, no desenrolar da nossa reflexão, que para perdoar, precisamos trabalhar, desenvolver virtudes. E a gente vai ver que é uma sequência, não é simplesmente dizer eu perdoo. Se eu não desenvolver a compreensão, como vimos, não tem como nós perdoarmos. A paciência, a tolerância, enfim, uma série de virtudes que devem ser trabalhadas, que devem ser desenvolvidas, para que venhamos a culminar com a questão maior, no caso, que ora estamos observando, que ora estamos estudando, a questão do perdão. Então, vejamos, perdoar está diretamente ligado a compreender o outro, as limitações do outro, olhando para este outro como um irmão. Então, vejam que perdoar não é simplesmente... Porque perdoar, na realidade, não é um sentimento. Perdoar é uma ação resultante do desenvolvimento de certos sentimentos que vão nos conduzir a podermos perdoar aqueles irmãos que se equivocam conosco. Até porque, como a gente sabe, conhecedores que somos da doutrina espírita, todos nós somos imperfeitos e todos nós nos equivocamos uns com os outros. Então, como é possível para nós, mas não é impossível. Então, é difícil, como dissemos, é muito difícil a questão do perdão, mas não é impossível, até porque muitas vezes o nosso limite é curto, mas como vimos, e o mestre nos deixa isso muito claro, a possibilidade de desenvolvermos, de elevarmos esse limite, está em nós, está em nossa vontade, em nosso desejo de verdadeiramente atingirmos essa condição de espíritos melhores. Então, a doutrina espírita, ela nos abençoa com visões diferentes, né, dos que estão à nossa volta, dos que cruzam nosso caminho, e nos explica que, apesar de sermos todos criados igualmente por Deus, por um Deus justo, estamos cada um de nós em níveis diferentes de crescimento. E que se aqui somos feridos, ali ferimos. Então vejamos o que a doutrina espírita, o que o mestre nos deixou como ensinamento que é fundamental para que possamos entender a nossa condição. Nós estamos em condições semelhantes. Uns
alguns dos irmãos da nossa caminhada são melhores, estão numa condição um pouquinho melhor em determinados aspectos, outros noutros, mas todos nós estamos com a média de aprendizado, digamos assim, no mesmo padrão. Estamos em condições melhores. É como aquele aluno, aquele grupo de alunos, aquela sala, aqueles integrantes de uma sala de aula, em que um é melhor em matemática, o outro é melhor em ciências, enfim, em cada uma, mas que na média geral, o nível de entendimento, de compreensão, é a mesma média. Lógico, com alguns se destacando em alguns aspectos, outros em outros, mas veja que o grande objetivo nessa convivência é exatamente nos auxiliarmos naquilo que temos condições de auxiliar o nosso semelhante. E não julgarmos o nosso semelhante, porque em determinados aspectos ele é um pouquinho mais atrasado ou está numa condição diferenciada do nosso entendimento. Mas a nossa condição é a mesma. E aí, como vimos, ora os irmãos vão se equivocar conosco, vão nos agredir, vão nos ofender, ou pelo menos nós vamos nos julgar, nos considerar nessa condição de ofendidos, né? E outras vezes seremos nós, aqueles a quem estaremos nos equivocando, com aqueles que estão conosco no caminhado. Então nós estamos agrupados dentro de um mundo onde os espíritos estão todos em expiações e provações, portanto, imperfeitos ainda, engatinhando. Essa é a nossa condição. Nós temos uma caminhada toda pela frente para alcançar a nossa condição de nos tornarmos espíritos melhores. Estamos no início da caminhada. O que nos falta entender é compreender o nosso semelhante como alguém da mesma condição nossa. Isso é o que nos falta, é a humildade. E aí a gente vê o quanto nós temos que trabalhar para alcançar o perdão, a condição de trabalhar todas as virtudes, todos os sentimentos, para que possamos, a partir dessa evolução, desse crescimento, entendermos os nossos semelhantes, como vimos, compreendendo que somos todos irmãos. Então, quando alguém nos ofende, vestimos imediatamente a roupa de vítima e não paramos para pensar: por que aquele irmão me ofendeu? O que há com ele? O que há por trás da amargura dessa agressividade? E eu? Por que isso me ofendeu? Por que me feriu? O que há nesta ofensa que me incomodou? Alguém me diz: você é um hipócrita. Isso me ofende. Mas por quê? Se não sou, por que vou me aborrecer com isso? Será que sou? Por que não refletir sobre isso? Então, essa série de questões, de questionamentos, se a gente parar e pensar e verdadeiramente tentar compreender essas questões, não tenhamos a menor dúvida que a nossa situação vai ficar menos complicada. Nós vamos conseguir entender, né? Porque é a nossa condição. Na realidade, todos nós temos essa dificuldade. Porque Chico já dizia, vejamos, nos foi citado o exemplo de que somos considerados, somos chamados, somos taxados de hipócritas. Aí a gente vai parar, alguém me chamou de hipócrita, eu vou parar e vou refletir. Eu sou mesmo. Se eu me der conta que eu sou, poxa, eu tenho uma oportunidade de me melhorar, de mudar. Não é motivo para que eu possa me ofender. Então, na realidade, eu pego aquela informação que está sendo útil, na realidade, para mim, e vou trabalhar aquele sentimento que eu estou, que está comigo. Vamos supor na segunda hipótese, eu não sou hipócrita. Mas se eu não sou, por que eu vou me ofender? Por que eu vou guardar sentimentos de ódio, desejo de vingança, raiva, enfim, que na realidade vai prejudicar a mim? Então, na realidade, tanto para uma situação como para outra, não tem por que eu me ofender. Não tem por que eu me magoar e guardar sentimento que só vai me fazer mal. Então, cada um de nós trabalha num limite de capacidade. Porém, Jesus nos ensina que todos nós somos capazes de expandir esse limite,
usando de outra visão, buscando compreender, entender, porque se a gente for analisar, a gente vai ver que nós somos especialistas em nos desculparmos, em justificarmos as nossas faltas. E, no entanto, temos uma dificuldade enorme de justificar, de compreender as faltas, os equívocos alheios. Porque se nós, como dissemos, se nós usarmos da empatia, desenvolvermos a nossa empatia, nos colocando no lugar do outro, vejo que a gente tem mais condições de compreender, de entender, de perdoar o nosso semelhante. Então, como a gente vai fazer isso, né? Vem esse questionamento, é natural. E aí vem, lembrando que o perdão é a terapia da alma. É uma terapia libertadora. Porque, na realidade, vamos analisar um caso bem prático. Alguém me ofendeu, ou pelo menos que eu tenha me sentido ofendido. Tendo sido ofendido ou não, a pessoa muitas vezes nem teve a intenção, às vezes até me disse uma verdade, com o objetivo de me auxiliar, mas eu me sinto ofendido. Eu vou deitar com sentimento de mágoa, com sentimento com ressentimento. E, na realidade, veja quem é o prejudicado. Eu não vou conseguir dormir, eu vou ficar aprisionado àqueles sentimentos que me causam mal-estar. Ou vou dormir e vou acordar num determinado momento e perco o sono pensando naquilo. O único prejudicado somos nós. Então, é importante a gente trabalhar isso, e isso fica muito prático, muito evidente, o prejuízo que isso acaba trazendo a cada um de nós quando nós alimentamos esses sentimentos que, como dissemos, só nos trazem prejuízo, só nos trazem dor e sofrimento. Então, como dissemos, o perdão é uma terapia libertadora. E esta visão não é apenas da doutrina espírita. Muitas vezes a gente pode até pensar, vem tu com essas tuas questões religiosas, com o teu espiritismo. E, na realidade, a psicologia trabalha no sentido de identificar na vida das pessoas quais situações geraram traumas. Geraram traumas, frustrações, e busca identificar nas relações entre os homens os limites de cada um, finalizando com o perdão. Então, a própria ciência vai em busca dessas questões. O que gerou esse trauma? Qual é a razão? Para poder trabalhar isso lá na raiz, basicamente fazendo com que a gente venha a entender que não podemos alimentar, não podemos carregar aqueles sentimentos que acabam tornando a nossa jornada, a nossa caminhada mais pesada, com uma carga maior, naturalmente não material, mas moral, de sentimentos que nos desarmonizam, que nos causam desequilíbrio, que nos causam dor, enfim, que nos causam sofrimento. Então, todos nós erramos, pois faz parte desse processo de crescimento. É importante que a gente tenha esse entendimento. Essa é uma condição natural de todo ser humano na busca da sua evolução, na busca do seu crescimento, da sua transformação, que nós possamos aprender com os erros. E os benfeitores nos dizem que nós somos muito mais sensíveis ao aprendizado pela dor do que pelo amor. Pelo amor, naturalmente, seria aquele aprendizado em que, observando, por exemplo, o Evangelho do Mestre, os ensinamentos, seguiríamos de acordo com as leis de Deus, de acordo com os ensinamentos que o Mestre nos deixou. Esse seria o aprendizado pelo amor. O aprendizado pela dor é consequente dos equívocos causados, lei de causa e efeito. Agimos em contrariedade com a lei, naturalmente haverão consequências na mesma proporção. Então, todos nós, então, erramos, faz parte, né, do nosso processo de aprendizado. E como na situação em que nos encontramos de espíritos em processo ainda atrasado na caminhada evolutiva, a tendência é os erros acontecerem com bastante frequência. Então, precisamos compreender que na vida sempre esbarraremos com os erros dos outros também. E que se não compreendermos que este irmão também está no caminho dele, errando e acertando, teremos dificuldades em receber o perdão pelos nossos erros. Se a gente observar, é que normalmente as nossas preces são meio que mecanizadas, mas no Pai Nosso,
há uma parte do Pai Nosso que nos diz, e que nós repetimos: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E se nós não perdoamos, que tipo de perdão nós estamos pedindo ao nosso Pai? Porque nós repetimos, nós dizemos, como o Mestre nos deixou, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, que perdão nós estamos pedindo ao nosso Pai? Então, se a gente refletir, a gente vai ver que o perdão é extremamente necessário que pratiquemos, para que também sejamos perdoados, porque erramos com muita constância, muito mais do que nós mesmos nos damos conta. Então, é importante a gente estar atento a essa questão. Então, eu queria colocar algumas situações para a nossa reflexão. O codificador, perguntando aos espíritos superiores, lá no Livro dos Espíritos, na questão 923, ele questiona: qual o sentido da palavra caridade, qual o sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E os benfeitores responderam da seguinte forma: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Vejamos todos nós o que o mestre estava colocando na palavra, no que representa a caridade. Uma série de sentimentos, de virtudes que devem ser desenvolvidas e praticadas para que possamos seguir em frente. Ou seja, o mestre colocava que, inclusive, a questão do perdão das ofensas. Bom, se Jesus é o nosso mestre, o nosso modelo e guia, e bateu nessa questão com tanta ênfase da caridade, da necessidade de perdão das ofensas, por que não seguirmos? Afinal, todos nós dizemos, pelo menos da boca para fora, que ele é o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia. Então, sendo assim, por que não seguirmos os ensinamentos do mestre? Aquilo no que ele nos deixou como recursos necessários para que nós possamos seguir na nossa caminhada. Então, por essa razão, Kardec, alguns meses antes de sua partida para o mundo espiritual, isso está lá na Revista Espírita, de dezembro de 1868, ele classificou a caridade em caridade beneficente, que é a caridade assistencialista, né? Aquela caridade caracterizada pela doação de coisas materiais, da ação material em benefício do nosso semelhante, e a caridade benevolente, que é a caridade moral. Então, a caridade beneficente necessita de recursos e, muitas vezes, de uma certa estrutura institucional para melhor ser efetivada. Já a caridade benevolente, ela pode ser praticada, né, independente de recursos financeiros, tendo por campo de ação as nossas relações com o nosso próximo no dia a dia. Então, essa, segundo Kardec, a verdadeira caridade, a qual pode-se dizer que fora dela não há salvação. Então, como Kardec já nos coloca, como citamos lá na Revista Espírita, né, a gente vai ver que existem dois tipos de caridade: a beneficente, caracterizada pelo que doamos em termos de material, de bens, digamos assim, e a caridade benevolente, ou seja, a caridade moral, onde doamos sentimentos, somos compreensivos, perdoamos, auxiliamos moralmente alguém, levando uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, uma palavra de estímulo, enquanto alguém está em dificuldade. Então, que a gente tenha o verdadeiro entendimento. A primeira, a caridade material, ela é o despertar para aquela que tem uma abrangência maior, que tem uma profundidade maior, podemos assim dizer. Então, é o início, são os passos iniciais. Ambas são úteis, mas a caridade moral verdadeiramente já é o cume da condição evolutiva a se acentuar no ser humano
na busca da sua condição de espírito melhor. Então, compreendamos que o esquecimento dos males que nos assediam é defesa do nosso próprio equilíbrio e que, nos dias em que a injúria nos atinja, o perdão, muito mais que uma bênção para os nossos supostos ofensores, é e será sempre melhor para nós. Isso Emmanuel já nos dizia a respeito de que, na realidade, nós mesmos seremos os grandes beneficiados pelo perdão. E a gente citou isso já naquele exemplo em que, ao nos recolhermos para o nosso repouso noturno e levando conosco sentimentos desajustados, sentimentos como ódio, raiva, desejo de vingança, só nos fazem mal. Então, o grande beneficiado somos nós mesmos em perdoar, muito mais do que aquele que, porventura, julgamos ter nos ofendido. Então, por não sermos capazes de perdoar, as prisões transbordam de infelizes, os hospitais mantêm-se repletos, inúmeras famílias desarmonizam-se e dividem-se, e os tribunais permanecem cheios de processos e querelas de todas as naturezas, pela falta de perdão. Todas essas situações acontecem e estamos cansados de ver, se a gente prestar atenção no nosso dia a dia, e tudo muitas vezes questões da falta do perdão, da falta de entendimento, de compreensão para com aqueles que estão conosco na caminhada. Então, aconteça-nos o que acontecer, não cedamos nunca a pensamentos de ódio, de vingança, porque isso piora a ação das forças, porque isso poria, em ação forças destrutivas que mais cedo ou mais tarde reagiriam contra nós mesmos. Então, como dissemos, na realidade, esses sentimentos só nos prejudicam. E nós somos os grandes prejudicados. É comum a gente ouvir na doutrina espírita. É algo semelhante ou análogo a eu ingerir veneno e querer que aquela pessoa com quem eu tenho dificuldade de convivência morra. Na realidade, o grande prejudicado serei eu. A pessoa, o espírito que será prejudicado pela manutenção, pela alimentação, ou por carregar, transportar esses sentimentos, será aquele que o alimenta, aquele que os tem. Então, para amar, é importante que temos, antes de mais nada, perdoar incondicionalmente. Então, a gente não pode, porque muitas vezes julgamos que amamos alguém, mas o verdadeiro amor, o amor que o Mestre nos colocou como necessidade para a nossa caminhada, é aquele amor que perdoa incondicionalmente. E é um amor verdadeiro, não o amor, muitas vezes, que nós julgamos ser. É importante a gente ter em mente que o verdadeiro amor, realmente, ele perdoa incondicionalmente. Ele não impõe condições para que venha a ser praticado. Eu só o perdoo se impõe algumas condições. Então, esse não é um perdão verdadeiro, aquele perdão que o Mestre espera que todos nós venhamos a desenvolver. E para concluirmos, meus irmãos, o amor verdadeiro, aquele que o Mestre nos recomenda buscar sempre, só será alcançado com o desenvolvimento ao nível máximo de todas as virtudes, inclusive o perdão. Inclusive o perdão, temos que chegar a uma condição de desenvolvimento das virtudes, porque, como a gente viu, é a partir do desenvolvimento da compreensão, da paciência, da tolerância, da mansuetude, da empatia, capacidade de nos colocarmos no lugar do nosso semelhante para analisarmos, para sentirmos, porque temos facilidade de nos perdoar, de compreender as nossas imperfeições. Então, que nós façamos isso nos colocando no lugar do nosso semelhante, para que venhamos a entender. Porque normalmente a gente diz, eu fiz isso, eu fiz aquilo porque eu estava num momento difícil, eu estava vivenciando situações de dificuldade. E o nosso semelhante? Será que não estava, em muitas oportunidades, vivenciando situações piores ainda que a nossa?
Então é importante que a gente tenha em mente o quanto é necessário que a gente compreenda. E, a partir da compreensão, do entendimento, do desenvolvimento das virtudes necessárias, como discemos, venhamos a verdadeiramente exercer o perdão que o Mestre nos colocou como necessário para a nossa caminhada. Então, nós gostaríamos de agradecer a assistência dos benfeitores espirituais, a companhia dos irmãos, e que possamos tirar ensinamento daquilo que o Mestre, do que o tema que acabamos de ver, que o Mestre nos deixou como recurso para que possamos, ao sair da nossa atual reencarnação, dela sairmos numa condição melhor do que quando nela adentramos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, hoje e sempre.